Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 19, por favor. Hebreus, capítulo 10, 19. Bucão. Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Diz assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, e tendo o coração purificado de má consciência, e lavado o corpo com a água pura. Estávamos louvando o Senhor, e eu comecei a pensar numa porção de coisas. Enquanto você canta, dá para pensar. Eu estava pensando e cantando, graças a Deus por isso, né? Mas às vezes nós falamos assim: poxa, deve ter sido extraordinário viver na época que Jesus estava aqui na Terra. Deve ter sido algo fantástico acompanhar Jesus em carne e osso ali, e ver ele fazendo as coisas como ele fazia, tendo o privilégio de ver ele curando, vendo ele libertando. E às vezes nós falamos: por que não nascemos naquela época? Devia ser algo fantástico mesmo. Eu não sei se já se perguntou isso. Por que eu não nasci naquele tempo e poder ter esse privilégio de ver Jesus fisicamente? Mas há um episódio na Bíblia que eu acho extraordinário. Quando diz que Jesus está na cruz e ele entrega o seu espírito, e diz que há um grande terremoto, e o terremoto dá lá no templo, e diz que o véu do santuário foi rasgado de cima a baixo. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você em nome de Jesus. O povo de Deus, aquele que já teve o privilégio de poder encontrar-se com Jesus, nós somos o povo mais privilegiado do mundo. Nós deveríamos ser, em teoria, em prática, nós deveríamos ser o povo mais alegre da face da terra. Nós deveríamos ser as pessoas mais felizes, porque nós somos o povo mais privilegiado do mundo, porque nós fomos alcançados pelo Senhor, e a Bíblia diz que por causa dessa morte de Jesus na cruz, por causa desse sangue derramado na cruz, nós podemos agora ter um livre acesso ao Santo dos Santos do Senhor. Diga glória a Deus. O caminho foi aberto. Mas deixa eu dizer uma coisa. A Bíblia diz que nós precisamos ter alguma coisa para entrar no Santo dos Santos. O caminho já está aberto. Jesus já fez o que tinha que fazer. Ele morreu. Ele pagou o preço. Ele sofreu. E ele abriu esse caminho. E o autor do Hebreus diz: você precisa ter agora coragem para entrar. Muitas vezes eu fico pensando que eu tenho lutado com Deus esses dias de oração. O Paulinho gosta desse negócio de lutar com o anjo, né? Segura o anjo, Jacó segurou o anjo, aquele negócio todo, luta com o anjo. Eu tenho lutado com Deus, tenho falado: Deus, eu preciso ter uma vida intensa de oração. Eu quero ter essa vida intensa. E você já teve essa experiência de você chegar no seu quarto e você fechar a porta e você dizer: Jesus, entra aqui. Mas deixa eu sentir. E aí seu corpo começa a arrepiar. Eu não sei se... É um negócio muito louco. Quando você sentiu isso? Tem alguém aqui. Mas sabe o que Hebreus está dizendo? Que precisamos ter coragem para entrar lá no Santo dos Santos. O caminho está aberto. Nós podemos entrar a hora que você quiser. Eu costumo dizer que o Santo dos Santos é onde você para entrar. O carro pode ser o Santo dos Santos. O quarto pode ser o Santo dos Santos. A questão toda é: Jesus já fez o que tinha que ser feito. Ele já abriu o caminho. Agora nós precisamos ter coragem para entrar até lá. E quando nós estamos no Santo dos Santos,
é onde a presença de Deus está. Oh, coisa gloriosa. Um dia, acho que uma das maiores experiências que eu tive na minha vida foi dentro do escritório da Incofil. Lembra o pastor Francisco lá? A Incofil. Já contei isso para vocês. Eu estou evitando de falar de comida agora no púlpito, mas agora eu vou falando de uma parte positiva. Eu comi em 15 minutos para poder ter 45 para orar. E eu me lembro de uma experiência que foi a maior, talvez uma das maiores experiências que eu tive na minha vida. Eu dobrei meu joelho. Eu falei, Jesus, eu quero te conhecer. Eu preciso te conhecer. E eu chorava tanto. E a impressão que eu tinha é que eu estava diante do trono. Tinha um trono na minha frente. Uma poça de lágrimas ficou na minha frente. E eu sabia que o trono estava ali. E aí eu entendi que por causa desse caminho, eu posso chegar na presença do Todo-Poderoso. E eu posso me derramar diante do Todo-Poderoso. Mas o Hebreus está dizendo, precisa de intrepidez. Precisa ter coragem para entrar. O caminho está aberto. Mas tem uma coisa que eu queria dizer para você, para não ficar demorando muito. Diz que nós temos que ter sinceridade. Coração sincero. Em plena certeza de fé. Preste atenção que eu vou dizer uma coisa para você. Deus não se impressiona com palavras bonitas. Você não chama a atenção de Deus com palavras bonitas. Eu acho que se fosse um critério de palavras bonitas, eu acho que eu não tocaria o coração de Deus. Deus não se impressiona com palavras bonitas. Deus se impressiona com sinceridade de coração. O que eu estou querendo te dizer que a oração que mexe o coração de Deus é uma oração sincera de coração. Às vezes nós não precisamos filosofar. Não precisamos fazer grandes coisas. Nós precisamos derramar mais o nosso coração diante do Senhor. Deixa eu dizer isso para você. Nós vivemos um tempo hoje que precisamos derramar o nosso coração diante de Deus. Às vezes nós temos que dizer para Deus que nós estamos tristes. Às vezes nós temos que dizer para Deus que nós estamos arrebentados. Às vezes nós temos que dizer para Deus que nós estamos felizes. Nós temos que expressar para Deus, e aí entra um perigo, que é nós confundirmos intimidade com a liberdade demasiada. Porque hoje o que acontece muito é isso. Nós traçamos Deus do mesmo jeito que é. E não é isso. Deus é Deus, Ele é soberano, Ele é Senhor. Porém, Deus se agrada da sinceridade do coração. Então, quando você vai conversar com Deus, você pode rasgar o seu coração diante dele com sinceridade, com reverência de quem é Deus, mas sendo sincero. Porque Deus conhece o íntimo do nosso coração. Não que adianta a gente filosofar e de repente não é isso que nós queremos dizer. Mas uma coisa é certa. Quem entra no Santo dos Santos, com sinceridade de coração, essa pessoa consegue sentir a glória de Deus. Irmãos, o caminho está aberto. Jesus já pagou um preço altíssimo. O véu foi rasgado. Que nós possamos ser um povo privilegiado e que possamos aproveitar esse privilégio, que é poder viver no Santo dos Santos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Desculpa. Amém. Não. O que é isso? Vai demorar muito. Tudo bem. Aleluia. Terça-feira a Priscila saiu, eu costumo descer com ela para ajudar a levar as coisas no carro, e eu fui subindo e eu estava pensando no assunto que eu estava orando, e o que eu pensei, falei, Senhor, eu sei que o Senhor ouve, mas será que o Senhor vai atender a oração? Eu estava preocupada, o coração apertado, e eu entrei no apartamento e em seguida o meu celular tocou, e o Zap estava funcionando e era meu cunhado. Meu cunhado mora em Pernambuco, de vez em quando ele manda algumas coisas assim na hora. Eu falei, ai, logo cedo. Ele costuma mandar uns áudios, alguma coisa assim. Mas quando eu abri, ele estava mandando bom dia e tal, e ele manda o Salmo 66, no versículo 20, e fala assim, bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça.
Não demorou muito tempo. Está falando com o Senhor responde. Eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito contente e falei, Senhor, o Senhor não só ouve o que a gente ora, mas o Senhor conhece tanto o nosso coração que o Senhor vai respondendo, vai falando conosco. O Senhor vai nos dando da graça dele, vai nos respondendo nas coisas que a gente precisa, porque a gente vai colocando as coisas para o Senhor e a gente não sabe. São tantas coisas para orar, são tantas coisas que a gente pensa, a cabeça funciona muito. E aí o Senhor responde. Eu queria deixar essa noite isso. O Senhor fala conosco. Ele está ouvindo o pensamento. Ele está ouvindo tudo aquilo que passa no nosso coração, tudo aquilo que passa no nosso espírito. E é muito gostoso poder ouvir a voz do Senhor, não só de manhã, mas durante o dia, e saber que Ele é um Deus presente. E saber que Ele responde. Então, eu vou deixar mais uns versículos. A partir do 16, ele fala, do 66, ele fala, vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem Ele feito por minha alma. A Ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido, e me tem atendido a voz da oração. E para terminar, bendita seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. No 18, eu quero destacar o 18. Se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. A humildade diante do Senhor. Se apresentar diante do Senhor, se prostrar diante do Senhor, Ele não rejeita a nossa oração e Ele nos ouve. Que nós consigamos sempre ouvir a voz do Senhor e nos colocarmos diante dele, porque ele é um Deus maravilhoso. Amém? Terça-feira, de manhã. Dia 7 de março. E aí? Terça-feira. E aí? Vinde ouvir todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que ele tem feito por minha alma. A ele clamei com a língua, o exaltei, com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração e aparta de mim a sua graça. O mesmo texto no mesmo dia. E Deus fala desse jeito com a gente aqui nesse lugar, né? Amém. Abra 2 Coríntios, capítulo 4. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Segunda Coríntios 4, 7. Diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida, a vida de Jesus, para que a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, e por isso é que eu falei. Também nós cremos,
e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graça, por meio de muitos, para a glória de Deus. Ainda em Coríntios, virando a página, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 9, 12, 9, diz assim: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade. Por isso mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, eu sou forte. Voltando à página da tua Bíblia, Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, vai meditando aí. É o roteiro do crente. E ninguém escapa dele. Versículo 31. Que dirão, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Não é Deus que os justifica? Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem por vir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa palavra de Romanos Deus me deu quinta-feira passada. Me mandou ficar quieto, só meditar. A palavra de Romanos, de Coríntios 4, Deus me deu hoje aqui, de Coríntios capítulo 12. Eu estou percebendo o roteiro, a concordância da palavra. Mas logo em seguida, ele me levou para Filipenses, capítulo 4. No versículo 4, eu amanheci o dia com esta palavra. Muitas coisas estão acontecendo comigo, contigo, conosco, em vários lugares, em vários meios. Em tudo somos atribulados, em tudo somos perseguidos, em tudo. Mas não importa quem seja, o principado, o potestade, o perigo, a espada, nós somos mais que vencedores. Não importa qual é a acusação, qual é a injúria, qual é a questão, o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso Senhor, é o nosso advogado. Aí o Senhor me deu essa palavra amanhecer, porque eu vou ser sincero, quando ele trouxe a palavra aqui, foi meu amanhecer do meu dia. Falei, Deus, vou a coberta em cima e deixa eu aqui na minha caverna. Deixa eu quietinho aqui. Deixa esse dia passar. Deixa esse dia acabar. Aí o Senhor veio até mim, e alguns se admiram de mim, porque você vê que eu estou lendo, não estou editando, eu podia editar, mas estou lendo, porque Deus mandou ler.
Eu dito a Bíblia porque eu guardei no meu coração. Eu sei que a espada está afiada na minha boca, por isso que o diabo vem contra mim, porque ele diz, afia minha espada contra a espada maligna. E quem está fazendo a obra e ganhando alma, não é só um adversário, é um alvo do diabo. Isso é fato. Quem está ganhando alma, quem está na posição, o diabo não é só teu inimigo. Ele pôs um alvo em você e diz, ele é meu alvo, porque eu preciso tocar no pastor porque as ovelhas se dispersam. Eu preciso matar um profeta porque se corrompa. Não havendo profeta, o povo vai se corromper. Eu preciso embargar de cima para baixo, não é de baixo para cima. Então quem está fazendo a obra, quem está ali, à disposição do reino, somos entregues à morte todo dia. Somos considerados como ovelhas ao matador. Mas nós estamos sobre nós, sobre aqueles que estão aí à disposição do Espírito. Eu quero te dar uma boa nova. O poder da ressurreição está sobre nós. O poder da ressurreição está sobre nós. O que morrer, ressuscita. Ainda que morra, vai viver. O poder, entenda, em nome de Jesus, o poder da ressurreição está sobre nós. A morte não opera mais. O que morrer vai ressuscitar. Seja no financeiro, seja no familiar, não interessa. Nós temos sobre nós o poder da ressurreição. Israel pode ir lá para o pó e para a cinza, mas quando olha, vê de novo, está lá a nação. Jó pode ir para o pó e cinza, quando vê de novo, está lá mais rico que todos. Sabe por quê? Sobre nós está o poder do sangue do Cordeiro e da ressurreição. Deus vai ressuscitar tudo que morreu, na minha e na tua vida. Você crê nisso? Pastor, morreu, vai ressuscitar. Acabou, vai ressuscitar. Terminou, vai ressuscitar. Se tiver na cova, vai levantar. Palavra de Deus. Filipenses, eu amanheci aqui, o Senhor ia ter mim. Aí ele pregou para mim. O Senhor pregou para mim. A primeira vez que o Senhor pregou para mim foi há quase 30 anos atrás, na sala da minha casa. Quando me batizou com o Espírito, veio até mim. Eu menino ainda, novo ainda, 20 anos, né? Apaixonado por Cristo, alucinado pelo reino, doido, paranoico, fanático, não queria nem nada, eu queria só Jesus. Não quis comer, não quis beber, eu queria ter Deus na minha vida. Eu subi na sala da minha casa, como o sol que brilha ao meio-dia. Eu caio com o rosto em terra. E o Senhor diz, levanta e olha. Eu vou te mostrar o que eu tenho contigo. E ele passou a mão, mostrou uma tela, e mostrou abrindo igreja. Vários lugares, eu ia lá para abrir igreja. Eu falei, Senhor, que loucura é essa? Quem sou eu para fazer isso? Vou ficar doido. Ele passou a mão, tirou o telão e disse, no meu tempo, tu farás, porque eu farei em ti. Passou-se 30 anos. E Deus me chamou para isso. Para abrir campo. Ir lá arrancar o pioneiro, vai lá, arranca o galho, arranca a pedra, abre o caminho para quem vem atrás. E assim tem sido nesses anos que eu tenho servido o Senhor. Graças a Deus, eu não sirvo a resgate. Eu não sirvo a eu sirvo ao Senhor. E Deus já me usou para abrir campo para outros, em vários lugares. Eu tenho filho na fé, até na Universal, até na congregação, que está fazendo não sei, mas Deus quer ir lá quando você atira. Ele é Deus. Mas chega uma hora que nós somos Elias na caverna. Tamanha afronta, tamanha investida, tamanha porrada, paulada na cabeça, que você se rende, chora e clama e quer a morte. E esse foi meu dia de manhã cedo, logo cedo. E o Senhor pregou para mim. Quando ele pregou há 30 anos, ele pregou Jeremias 1, pregou Ezequiel capítulo 1 e 2, que pregou para mim Ezequiel capítulo 3, pregou para mim Ezequiel capítulo 33. Você lê. Pregou para mim, é minha pregação. Você não pega carona, não. É minha. Essa aqui é minha. Se quiser pegar carona, pega. Ele chegou para mim e disse, versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens, porque perto está o Senhor. Não andeis ansiosos com coisa alguma, em tudo, porém seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E o Senhor veio assim até mim, estendeu a mão e disse, levanta, vamos.
E eu levantei da cama. E o Senhor diz, bora. Aquele que começou não vai parar, ele vai terminar. Aquele que é o nosso advogado diz, quem tentará? Quem os condenará? Quem é que vai impedir? Quem é que vai atrapalhar esta obra? Não tem ninguém. E o Senhor diz, bora. Não quero dizer, Elias, você está fazendo o quê? Bora. Vai ungir fulano. Vai ungir, bora. Eu estou dizendo você hoje, bora. Bora. Eu vou completar a obra. Deus é fiel. Aquele que começou na minha e na tua vida, ele vai terminar, mesmo quando nós achamos que é um ponto final. Ele põe uma vírgula. E eu quero te dar uma notícia nesta noite. Deus está pondo uma vírgula em todos os pontos finais, porque a ressurreição está sobre nós. E ele diz, alegra-te. Romanos 5, ele diz, tenhamos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Não só nisso, mas alegamos na própria tribulação. Deus diz, meu filho, eu estou permitindo sim o vento, a calúnia, a perseguição. Sabe por quê? Eu não estou levantando meninos, eu estou amadurecendo a minha igreja. Eu estou treinando a minha igreja nesse roteiro, em tudo, São do Céu, em tudo. Porém, eu estou aqui. Alegra-te, eu estou perto, estou contigo. Exponha-se, fala. E aí, está doendo aonde? Aqui? Eu trato. Está me acusando. Eu sou teu advogado, cala a boca. Deus me deu uma palavra há uns dias atrás, há uns meses atrás. A mim, quer pegar carona no seu pé, tá? Lá em Provérbios 17, 28. Até o tolo, quando se cala, é tirado por sábio. E quem encerra o lábio é sábio. E o Senhor diz, passa um zíper, fica calado. Fica que nem Jeremias, põe a cara no pó e aguarde em silêncio. Profetiza. Revela alguma coisa. Se defende. Fala. Só prega o que eu mandar e vai onde eu quero. Ele me deu isso. Alegre-te. Agora, dentro do próprio texto, do capítulo 4, ainda aqui, no versículo 11, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu não sei se você aprendeu. Eu aprendi. O Senhor diz, eu não te ensinei. O Senhor não fez. Desta vez o Senhor não mostrou um telão do futuro. O Senhor me abriu o entendimento do passado. Para me lembrar do urso que Ele me deu vitória. Para me lembrar do leão que Ele me deu vitória. Para me lembrar dos Golias que Ele me deu vitória. E dizer, eu estava contigo quando o leão se levantou, quando o urso se levantou, eu estou contigo agora. Eita lá. Não é diferente o roteiro de Cristo, não é você, sou eu em ti. Aprendi. Eu falei que eu vou começar a escrever meu livro, só de testemunho. Vou ganhar do Harry Potter. Vai perder para mim. Vai. Só testemunho. Vou abrir os bastidores daquilo que eu nunca falei ou declarei em púlpito. Testemunho que é entre eu e Deus, eu nunca rasguei o véu. Mas no livro eu vou rasgar. Vou pegar o diário do meu 7 meses de cativeiro e vou rasgar os dias e hora e minuto. Eu vou rasgar desde o dia que Deus me pegou até o último dia. Eu vou estar escrevendo até a primeira edição, segunda, terceira, quarta. Enquanto viver, eu vou dar testemunho da sua fidelidade, da sua graça e da sua misericórdia. Mas ele diz, eu aprendi, eu te ensinei a se alegrar na batalha. Tanto ele diz, aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. E aqui ele continua dizendo, tanto ser humilhado, como ser, o quê? Está escrito na tua Bíblia. Honrado. Ele diz assim, ó, aprendi a estar contente em toda situação, tanto ser estar humilhado, como está ou ser honrado. Em tudo, em toda circunstância, já tenho experiência, tanto na fartura como na fome, assim na abundância como na escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. O deserto não me intimida mais. As calúnias não me intimidam mais. As injúrias não me intimidam mais. As perseguições, muito mais me alegrarei nas injúrias, nas perseguições, por quê?
Sabe por quê? Porque quando eu sou fraco, Ele me fortalece. Eu te dei o testemunho dos últimos relatos do meu mano, né? O Senhor diz, alegra-te, porque o teu roteiro, quem escreve sou eu. E aquele diz, Deus está nos ensinando. Romão disse, alegra-te na própria tribulação, porque ela produz o quê? Perseverança. Por que perseverança? Quem é que persevera? Quem crê. Quem é que persevera? É o Caleb. Eu perseverei em seguir, em servir. Quem é que persevera? Persevera, não ser aqueles que confiam no Senhor. Quem é que persevera na posição, a não ser aqueles que estão aguardando no Senhor? E aqueles que perseveram até o fim, será salvo. Perseverança é um ato de confiança, de estar confiando em quem? Está esperando em quem? Os que esperam o Senhor não serão envergonhados. E a gente persevera no vento, na tempestade, na crise, na guerra, sabendo que Ele não vai falhar, que Ele não vai deixar a gente no vento. Ele vai se levantar na tempestade. Ele vai vir ao nosso encontro. Ele é fiel. Ele diz, nunca te deixarei, jamais te abandonarei, estarei contigo. Persevera. Ele está vindo na tempestade. Ele está vindo ao teu encontro no deserto. Ele está vindo com a providência que já está preparada. Ele está chegando. Perseverança. E a perseverança, o que ela faz? Amado, experiência. Tudo aquilo que está hoje nos afligindo, tribulação, perseguição, tudo, Deus vai reverter em experiência. O deserto, a calúnia, a cadeia de Paulo e Sila, a cadeia de José, a cadeia de João, a perseguição, tudo vai ser relatado como está aqui. Tudo aquilo que se levantaram no passado virou testemunho. E tudo que se levantar no presente vai virar testemunho. Vai ter as frutos de ação de graça. Porque a minha graça te basta. E o favor de Deus está sobre nós. Eu não sei o que você está passando, eu sei o que eu estou passando. E nesta manhã, eu me desabafei, deitar no travesseiro e disse, tu sabe que eu não preciso dobrar o joelho, não preciso estar de pé, fazendo coreografia, né? Para o senhor me ver, eu estou aqui, não, você está me vendo do mesmo jeito. Bate o travesseiro, bate a coberta ali. Senhor, eu estou assim. O senhor vê para mim, bora, estou contigo, estou pertinho, estou do teu lado, pego pela tua mão, vamos embora, vamos caminhar. Vamos sair dessa caverna. Vamos, sabe por quê? Porque a tua vitória não está aqui nesse quarto, está lá fora. Vai lá buscar. Persevera. Persevera em me seguir. Persevera em me servir, como Caleb. Porque tu vai entrar no teu monte. Está entendendo? Quem está entendendo? As promessas de Deus não falham. Para aqueles que são fiéis na terra. E quando o irmão falou aqui da oração, ele está dizendo, eu já te ouvi. Sabe o que você faz? Já começa a agradecer. Oração com súplica e ação de graça. Se você crê que Deus já liberou a vitória, sai daqui já fazendo o quê? Muito obrigado. Faz que nem Ana. Nem deitou com a Alcana. Já sabia que ela estava grávida. Essa semana, pastor, achei muito engraçado. O senhor mandou ir no culto e depois eu pregar lá. E o senhor disse, o senhor colocou uma palavra na minha boca e me chamou a atenção. Ele disse, pela minha palavra, estou gerando. Aí eu ligo a televisão, levanto um pregador e dizendo que Deus está gerando. Eu vou a outro lugar e digo, eu estou gerando. Eu vou outro pregador, eita, a igreja está grávida. Sabe o que eu entendi? Nós estamos grávidos. O processo da gravidez é horroroso, a mulher que o diga. O processo da gravidez é vômito, é mal-estar, muda todo o corpo, fica a coisa meio estranha, né? E quando chega lá do parto, então, aí que a coisa fica mais complicada. Está complicado porque já está para nascer a tua vitória. Está sentindo as contrações? Está doendo tudo aí? Porque o nosso Isaac vai nascer. O filho do riso, o riso vai brotar novamente na tua cara, no teu coração. O reino não é comida nem bebida, é alegria. Você está sentindo a contração já do que Deus está gerando na tua vida? Fala assim, você está grávida da bênção. E ela vai nascer. Eu digo, mais rápido que a gravidez da mulher, viu? É 9 meses?
Com Deus pode ser um mês, um dia, não sei, mas o tempo determinado por Deus não passa. Quem pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Hoje o assunto foi de manhã. Então, eu também tive o meu tempinho de manhã. Glória a Deus. Deus está falando. Eu quero que abra a Bíblia em Isaías 40. Eu também tenho 3 textos. E é claro, cada um está vivendo a sua experiência e geralmente a palavra vem em cima daquilo que a gente está vivendo. Na obra do Senhor, claro. Não estou falando da vida particular, das minhas coisas pessoais. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, 40 Isaías. Bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. É evidente que esse trecho é profético, se refere a Israel, é um profeta de Israel. É evidente que o Senhor não nos trata segundo as nossas iniquidades, Ele nos está dando em dobro pelos nossos pecados, que na verdade os nossos pecados Jesus levou na cruz. Isso aqui é no contexto local, mas o restante podemos receber como uma palavra do Senhor de alento, de consolo e de promessa. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado. Oh, glória! A gente pode ver tudo que está torto começar a ser acertado pela mão do Senhor. E os lugares escabrosos aplanados, a glória do Senhor se manifestará e toda a carne a verá, porque a boca do Senhor o disse. Eu anseio ver a glória do Senhor. Nós temos visto alguns reflexos, alguns breves lampejos da glória do Senhor. Não sei se nós resistiríamos à plena glória. Não neste corpo, não nessa maneira em que estamos vivendo hoje. Mas a glória do Senhor se manifestará e toda a carne a verá. Pois a boca do Senhor o disse. Se Ele falou, é certo que fará. Depois do verso 9, tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe ao monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e diz à cidade de Judá, eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Eu entendi o recado de Deus. E a gente tem que estar anunciando as boas novas do Senhor, porque por mais que pareça escuro o dia, o Senhor traz a luz, o Senhor traz a claridade, o Senhor traz a sua glória. Mas eu li também alguma coisa em Tito, e é mais dentro da linha que eu estou pregando ultimamente. Tito, capítulo 2. Eu vou ler um pouco para frente e depois volto um pouco para trás, se não esquecer. Verso 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Eu não sei como é que tem gente que prega que a salvação foi destinada só a pessoas determinadas. Tem que rasgar esse versículo. A graça se manifestou a todos os homens, mas ela só é eficaz àqueles que creem. Mas ela se manifestou salvadora a todos, de modo que em Deus não há injustiça. Mas essa graça se manifestou, e o verso 12 diz, educando-nos. O que significa educando-nos? É um processo. A educação não é plim, e aconteceu. Toda educação demanda uma série de atividades. É um processo contínuo.
Então, essa supergraça não pode ser entendida dessa forma. É porque Jesus Cristo já consumou tudo, acabou, você já é o que ele queria que você fosse. Então, para que educar? Potencialmente, em nós, no nosso coração, porque temos o Espírito, já somos o que ele queria que fôssemos. Mas nós vamos viver nessa terra, e nessa terra ainda não somos, quando nos convertemos, aquilo que ele quer que sejamos. Ele nos converte para a mudança. E o povo de Deus hoje, mais do que nunca, precisa entender isso. Às vezes não somos muito felizes na propagação da palavra e na atração de pessoas, porque não há mudança a ser mostrada. É como um vizinho disse do outro que era crente: para ser igual a ele, não quero. Faltava a mudança. A mudança manifesta alguma coisa da glória de Deus numa vida. Quando Deus pega a minha vida e faz alguma coisa diferente, atraente, atrativa, pessoas vão notar e vão querer aquilo. E a igreja precisa ser uma fonte produtiva dessa mudança. E as pessoas que vêm para a igreja têm que entender, não vieram aqui para ficar ricos, eles vieram aqui para mudar. Porque Deus quer educar. E ele fala, para que vai educar? Para haver uma negação de alguma coisa. Renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Toda pessoa que se converte precisa negar coisas. Porque se precisou de Jesus é porque não estava bom sem ele. Reconheceu que era incompleto, que precisava de Jesus. E se precisava era para trazer alguma coisa que não estava boa para se tornar muito melhor. E ele fala, para que renegadas essas coisas, nós vivamos no presente século. Quer dizer, Deus tem um propósito conosco aqui. E a igreja precisa entender, e cada crente precisa ser levado a compreender, precisa ser ensinado a entender que Deus espera que os seus filhos vivam num século injusto, cheio de mentira, mas vivam de maneira sensata, de maneira justa, de maneira piedosa. Para mudar a cabeça, sensatez, sabedoria. Maneira justa é de acordo com a justiça de Deus, segundo os padrões de Deus, e de maneira piedosa, de maneira de fé, uma vida de fé, uma vida que agrada a Deus, porque com a fé é que agradamos a Deus. Depois o texto prossegue, mas eu queria dar ênfase especialmente nesse 12. Está difícil hoje o testemunho como pastor. Lidar com as pessoas que não anseiam por ser melhores, não anseiam por ser diferentes. Elas estão no mundo, estão conformadas com o mundo, é assim mesmo, e eu vou levando, bom, obrigado Jesus que você me dá salvação. De repente nem salvação chegou, mas a pessoa acha. Mas no verso 2, uma palavra para o ministro, Tito, que se estende a qualquer ministro do Senhor da casa de Deus. Ele fala, torna-te pessoalmente. É interessante esse pessoalmente. Fábio, ele está enfatizando, o meu negócio é com você, não estou falando para o povo todo. Deus tem um negócio comigo, Deus tem um negócio com você, é individual, é pessoal. Ele tem negócio com você, ele te fala pessoalmente. Quando ele falou a Tito, ele escreveu uma carta para Tito, mas quando essa carta chega a mim, ele está falando de que eu tenho um negócio pessoal com você. E eu quero que você se torne pessoalmente padrão de boas obras. A igreja está necessitando demais de ministros que sejam padrão. Por isso a pregação de domingo. Mas eu vou deixar para o final, para o ápice, para o auge. Torna-te padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível. Informalidade, sim, até certo ponto, mas não pode esquecer desses padrões. Para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. O irmão falou de ser caluniado, de ser perseguido.
O crente a calúnia acontece, a perseguição vem quando algo injusto está sendo levantado, algo que não é verdadeiro. Mas ai, quando a gente olha para a igreja e vê que os ministros não precisa levantar calúnia, porque é só falar a verdade sobre o que estão fazendo. É triste na igreja de Deus. Eu não sei como é que está em Resgate, mas você participou de outras igrejas. A gente vê isso dia a dia, a gente se entristece, a gente chora no quarto. Porque é um fato. Pessoas a que a gente ama e a quem a gente se dedica, de repente, não dão aquele testemunho. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhes motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Vamos tomar uma moça bonita. Ela vai se casar, está se ataviando, é noiva. E apesar de ser tão bonita, ainda é possível ser mais. Um bom trato, uma boa roupa, uma boa postura, um sapato, enfim, um cabelo bem feito. Ornar. A doutrina é perfeita. A noiva era muito bonita, mas ela é embelezada ainda mais. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, Ele quer que ele seja ornado, que ele seja adornado, que ele seja embelezado pelas tremendas mudanças que o Evangelho deve produzir em cada vida, para que possa andar neste século sensata, justa e piedosamente. Eu não sei se eu estou errado em dizer que eu creio que Deus quer isso, porque Ele pôs a sua palavra. Deus anseia por isso. De modo que a doutrina do Senhor deixa de ser letra e passa a ser vida. A doutrina verdadeira toca uma vida e produz vida nova. Vida de ressurreição, vida ressuscitada. Isso é tremendamente atrativo, é irresistível. Isso traz pessoas para o lado de Jesus. Porque isso é visível, isso é notório. Isso é bonito, isso é gostoso de se ver. Amém? E para encerrar, o Senhor me deu mais um textinho, né, enquanto eu estava lá no meu quarto. Eu vou compartilhar com vocês. Às vezes a gente pensa, bom, Deus deu para mim, eu não devo ficar falando para os outros. Mas eu acho que não, acho que se Ele dá para mim, eu reparto. Eu acho que é bom. João 8. Algumas coisas eu sei que Deus fala para mim, quando essas coisas acontecem. Eu preciso meditar, e Deus quer alguma reação da minha parte. Mas outras são gerais. João 8. Não, João 4. 24. Muito repetido ultimamente. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E quando eu recebi este endereço, eu recebi por endereço, abri e li, eu falei, o Senhor quer que enfatize a pregação de domingo. Jesus é a verdade. Jesus mora em você, Ele é o teu Senhor, Ele anda com você, Ele está aqui agora com você. Há espaço para Jesus em você e a mentira na tua boca? É absoluta, totalmente incoerente você declarar Jesus como Senhor e a mentira habitar a tua boca. Ela tem que ser rejeitada. Enfaticamente rejeitada, definitivamente rejeitada. Aí o Evangelho vai ser adornado pela nossa vida. Posso ouvir um amém? Glória a Deus.
Bom, eu não ia falar nada. Eu não ia falar. Mas aí a pastora Cleusa veio falar de oração e ia falar disso, né? Eu vou ler 1 João 5, capítulo 14 e 15. É, cinco, e esta confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Quando eu era menor, eu sempre orava, tipo, pedindo coisa material para Deus, né? Eu não orava pedindo, tipo, eu só pedia coisa. E mesmo eu só pedindo coisa para Deus, eu não sei porquê, Ele sempre me deu, tipo, tudo que eu pedi. E eu era muito pequena, Ele me deu coisas que, tipo, uma criança não lembra ter, tipo, computador, celular, relógio, óculos, mano, tipo, enfim. E aí, quando eu fui crescendo e tal, às vezes eu orava e parecia que o coração não passava do teto, sabe? Parecia que eu falava sozinho e tal. Mas de um tempo pra cá, tem acontecido coisas, tipo, muito incríveis, assim. É, antes de ler a Bíblia, que agora eu tô muito focada em ler, graças a Deus, eu sempre, tipo, eu oro e a resposta tá no que eu leio no dia. E, tipo, isso nunca aconteceu antes, e isso tá acontecendo agora. E eu tô tendo vontade de ler, sabe? Não é aquele negócio, tipo, ai, preciso ler a Bíblia. Tipo, meu, eu fico ansiosa para chegar à noite, que é quando eu paro. E, tipo, eu vou orar e eu vou ler e eu fico tipo, meu Deus, mano, sério, é muito da hora. E eu tenho pedido agora, né? Eu ainda peço umas coisas materiais, não vou mentir, opa! Mas eu tenho pedido muito intimidade com Jesus. E eu escutava muitas pessoas falando, ah, Jesus é meu melhor amigo, Jesus é meu melhor amigo. E eu falava, ah, Jesus é meu melhor amigo, tipo, beleza, né? Ele é meu melhor amigo. Só que agora, meu, Jesus é o meu melhor amigo. Tipo assim, ele é muito meu melhor amigo, real. E às vezes eu tô triste, eu tô andando, tipo, eu fico, ah, Jesus, hoje foi, meu, tipo, ele é meu melhor amigo, sabe? E eu converso com ele assim, direto. E é aqui, ó. Meu, muito da hora, sério. É isso aí. Ah, calma. Então, não desiste de orar, tá? Se você acha que a sua oração não tá passando do teto, continua orando que Deus tá ouvindo, você só não tá conseguindo ver a resposta. Porque eu orava e ele mais um dia a palavra, né? Então, eu também, né, fico em casa das coisas. Mas é isso aí. É bem rápido. João 16:1, não precisa nem abrir. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Contei semana passada, chorei pra caramba. O Fábio até falou no sábado. Eu vim falar e fiquei com medo de chorar de novo. Mas Deus tem feito algo novo comigo. E eu vou explicar, não me entendam mal, mas desde que isso aconteceu, eu não recebo não do Senhor. Mas por quê? Porque tem muitas coisas que eu vinha pedindo para Deus que ele não chegou para mim e falou assim, não, você não vai ter. O que ele tem feito é me convencido de que eu estou errado. Eu começo a pensar em todas as coisas que eu tenho pedido e falo, é isso mesmo, que está certo, que eu quero. Começa a ver vantagens e desvantagens daquilo e eu começo a mudar de ideia. Eu tenho visto isso muito claramente na minha vida. Eu fico pensando, poxa senhora, eu estou trabalhando no Uber, porque você não é um trabalho? E ele fala, mas eu já não falei que é para você esperar. Você vai ficar quanto tempo aí pedindo para mim um negócio que eu já falei que eu vou te dar? Espera, meu. Sabe? A gente fica. Meus pais estão querendo se mudar há anos já lá de casa. E eu fico em casa, senhor, tira a gente daqui, que é ruim para minha avó, são 3 andares, sem elevador. Ele fala, calma, eu vou fazer isso para você, mas calma, você não precisa estar afoito desse jeito. E aquele dia que eu tive aquela experiência sensacional, o que Deus falou comigo foi que quando Jesus vem morar no nosso coração, quando ele abre a porta e vê como é que está lá dentro, parece que ele passou um terremoto ali dentro. Está tudo escuro, tem móveis e todos revirados, tapete todo sujo, cheio de teia de aranha, tem madeiras nas janelas, e ele entra e ele começa a arrumar tudo. Então ele coloca os móveis no lugar, ele tira as teias de aranha,
ele limpa o tapete, coloca ele certinho, porque ele é o rei dos reis, ele vai morar ali. Ele não vai morar num lugar todo sujo, todo desarrumado. Então ele arruma tudo. E no final ele tira essas tábuas que estavam na janela impedindo a luz de entrar. E essas tábuas podem ser religiosidade, podem ser falta de fé, podem ser uma mágoa que você tem com Deus, pode ser um perdão que você tinha que liberar. E o que ele me mostrou é que ele pega essas tábuas todas e joga na lareira. E ele põe fogo nessa lareira. E tudo isso que afastava a gente dele, e esse fogo começa a arder dentro do nosso coração. E ele começa a sair pela chaminé, que seria a nossa boca. E isso sai através de evangelismo, sai através de verdade. A gente para de falar mentira. E eu entendi que ele começa a conduzir até a nossa oração. Até o que a gente pede. Começa, através desse fogo que está no nosso coração, a vir dele. Então, glorifica ele. Aleluia. Eu queria retomar algo que meu pai estava falando. Eu li hoje à tarde algo em 2 Crônicas 20. Não vou falar sobre a palavra para crer nos profetas e etc. Mas Deus me chamou a atenção para o final do capítulo e me mostrou dois versículos muito importantes. Não é legal para terminar culto, mas agora que deu para falar alguma coisa aqui. Diz que no versículo 31 que Josafá reinou sobre Judá e que ele tinha 35 anos quando começou a reinar e que reinou 25 anos em Jerusalém. O nome da mãe diz que ele andou nos caminhos de Asa, seu pai, e que não se desviou dele, fazendo o que era reto perante o Senhor. Mas o versículo 33 fala que os altos, que havia pessoas que faziam ofertas, oferendas nos altos, nos montes, né? E praticavam idolatria lá. Os altos não se tiraram, porque o povo não tinha ainda disposto o coração para com o Deus de seus pais. O salmista fala assim que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Traduzindo, a nação que tem por Deus a Jeová, essa é que é feliz. É isso que o texto está falando, né? E embora Josafá tivesse sido um rei que temesse o Senhor e que andasse nos caminhos dele, e o Senhor manda registrar isso na palavra, ele fala algo sobre o povo. O povo continua adorando nos altos, porque o coração não estava totalmente disposto para o Deus de seus pais. Muitas vezes espera-se muito de uma liderança. Mas a pergunta que o Senhor me fez hoje, quando eu lia isso, era: eu sou o povo, e o meu coração, como é que está para o Senhor? Porque eu posso exigir do pastor da igreja uma série de coisas, mas e o meu coração? Então, eu entendi que a responsabilidade do povo é muito grande diante do Senhor. Embora ele olhe aqui para a liderança do rei, ele anota, o coração do povo não estava totalmente nas mãos do Senhor. E isso, então, chama para uma responsabilidade pessoal. Quando ele fala que o crente deve buscar uma mudança, que o crente deve buscar uma santificação, que o crente deve... É o crente mesmo, é o povo. Somos todos nós. Nós devemos buscar individualmente a nossa aproximação do Senhor. Depois ele fala outra coisa sobre Josafá. No versículo 35 fala que Josafá se aliou com Acasias, que era o filho do Acabe, rei de Israel. E diz que o Acasias procedeu iniquamente porque ele andou em todos os pecados de Acabe e de Jezabel. E o Josafá fez uma aliança, não foi uma aliança religiosa que ele fez com Acasias. Não foi uma aliança bélica, foi uma aliança negocial. Vou fazer negócio. Agora, Israel, embora estivessem divididos em dois reinos aqui, continuava sendo o povo de Deus. Israel e Judá eram nações do Senhor, mas ali havia uma divisão, primeiramente religiosa, primeiramente política, e depois se transformou também numa divisão religiosa, né? E o Josafá fez uma aliança para que eles fizessem navios. O assunto era negócio, que fossem negociar lá em Tarsis, etc. E Deus levantou um profeta que dissesse assim: porque você se aliou com Acasias, o Senhor destruiu suas obras.
Josafá não se curvou diante de Baal. Josafá não trouxe a idolatria para dentro de Judá. Josafá não andou nos pecados de Acabe nem de Jezabel. Josafá só fez um pacto, fez uma aliança, fez um negócio com alguém do Senhor, porque o povo era de Deus, mas que estava andando fora da vontade do Senhor. E o Senhor falou: por causa disso, o Senhor destruiu as obras. O texto fala que os navios se quebraram e que eles não conseguiram chegar a Tarsis. E o Senhor me mostrou como é muito sério esse negócio. Nós vivemos hoje num mundo, em que o assunto do relativismo é tão grande, e o discurso de politicamente correto é tão forte, que nós somos envolvidos e nós somos conduzidos a aceitar qualquer coisa para nós não parecermos sempre os antipáticos e para que nós, no final, não sejamos julgados. Então, como a gente quer manter a nossa cara limpa para todo mundo, a gente acaba enrolando e abraçando tudo. Eu vi uma conversa de 2 pastores ontem lá no Mackenzie e era nesse tom que eles estavam falando. Ninguém dessa igreja, eram pastores de outra denominação, mas eles estavam comentando exatamente isso, que na conjuntura da igreja hoje, nós temos que aceitar todo tipo de comportamento, e se a pessoa chegar com vícios, ela continue com vícios, porque se eu a confrontar, por exemplo, vai ficar mal para mim. Mas aqui está falando que, porque ele fez uma aliança de negócio com alguém do Senhor, mas que estava envergonhando o nome do Senhor, o assunto não deu certo. E o que eu aprendi é que nós devemos levar em primeira consideração, quando tratamos das nossas relações, dos nossos negócios, das coisas que fazemos. Em primeiro de tudo, a gente precisa levar em conta o que Deus está achando. Eu vou levar muito em conta o que o Vitor está pensando, o que o José pensa, o que meu pai pensa, o que a Janete acha, mas Deus gostaria de ser levado em primeiro lugar em conta. Não adianta eu ter a sua aprovação se eu tiver a desaprovação do Senhor. Porque no final, diante de quem vamos prestar contas da nossa vida? E eu tenho aprendido algumas coisas lendo esses textos aqui. E hoje eu aprendi esses 2 princípios aqui. Né? Individualmente, todos nós devemos focar o nosso coração no Senhor. Essa tem que ser uma tarefa de cada crente da igreja. De cada crente. Ninguém tem que esperar nada do pastor. Cada crente tem que buscar sua vida íntima com Deus, sua santificação pessoal. E nós devemos aprender que com o mal a gente não se alia nunca. Não estou falando do mal com U, da pessoa amada, estou falando do mal com L. Onde está o mal, a gente foge. O Provérbios fala que o prudente vê o mal e se esconde. E que o Senhor nos dê essa sabedoria, a gente saber discernir. E o Senhor vai abençoar nossas vidas. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor está nessa casa. Quero te agradecer porque o Senhor trouxe todos esses nossos irmãos e irmãs aqui para adorarmos o teu nome. Quero louvar o Senhor por tua presença desde o louvor, na abertura do culto. Foi tão bom adorar o Senhor e queremos dizer que a nossa adoração deve mesmo ser em espírito e em verdade. E que nós realmente dissemos aquilo que queríamos dizer. E que aquilo que dissemos é verdade em nossas vidas. E que eu peço que seja assim sempre. Durante toda a nossa caminhada aqui, Senhor, desde como nós cantamos, desde quando nós acordamos até quando vamos dormir, que nós sejamos honestos, íntegros, verdadeiros diante do Senhor. Que o Senhor continue nos orientando, nos dirigindo e que o Senhor cumpra mesmo todos os teus propósitos para as nossas vidas, ó Pai. Senhor, nós não queremos impedir os teus propósitos, se é que isso é possível. Nós não queremos nos opor ao teu mover. Nós não queremos nos opor à tua atuação em nossas vidas. E queremos que o Senhor continue nos ensinando e nos dirigindo. E hoje, Senhor, agora quando vamos embora, que o Senhor também nos despeça em paz. E que vamos em paz para nossas casas. E que o Senhor continue nos renovando e nos guardando. E nos trazendo de volta para adorar o Senhor nesse final de semana. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode aplaudir o Senhor.